Olá, tudo bem? Meus amados, estamos de volta com as nossas aulas remotas, né? E assim nós iremos concluir o nosso ano. Já estamos iniciando o quarto período, concluindo o ano letivo de uma forma bem diferente, sim, mas não menos importante do que se estivéssemos em sala regular. Então, hoje nós iremos dar início a um novo conteúdo, dando sequência ao que já estudamos sobre o substantivo, mas é um conteúdo novo, está bem? Vocês vão acompanhar comigo, com o livro de vocês aberto. Nós iremos ver o substantivo e suas flexões. Esse conteúdo está lá nas páginas 94 e 95. Nós exercitaremos oralmente algumas questões. Eu também explicarei o conteúdo e vocês farão apenas duas questões que está lá na página 96 para exercitar o conteúdo. Muito tranquilo, mas eu peço com muito carinho que vocês façam a tarefa, que vocês se empenhem, tenham foco e fé para essa reta final. Todos estamos juntos nesses momentos que não são fáceis, mas com fé conseguiremos vencê-los, tá bom? Então vamos lá ao nosso conteúdo. Livrinho aberto e vamos lá à nossa primeira questão para introduzir o conteúdo. Gênero, flexão de gênero. Leia com atenção o trecho de HQ a seguir. Então vamos lá. Peguei! Pegue, Lucy, e será um herói. Heroína. O quê? Heroína. Heroína é o feminino. Herói é masculino e heroína é feminino. Quando eu pegar a bola, serei uma heroína. Você não sabe de nada, não é mesmo, Charlie Brown? E ele suspirou. Então, nós temos aí a HQ, né? Lembrando que a gente já viu muito sobre a HQ, sobre esses balões de fala, o suspiro, olha como é que é o formato, exatamente porque não é uma fala, ele tem um contorno diferenciado. Então, nós vamos agora aos questionamentos. As personagens Charlie Brown e Lucy estão jogando beisebol. Mas, repentinamente, a partida é interrompida em um momento decisivo e os dois têm uma discussão inesperada, gerando um efeito de humor na história. Como já é sabido por vocês, esse gênero textual tem sempre, no finalzinho, né, ao concluir a HQ, um humor diferenciado, uma crítica, às vezes uma crítica, mas também com muito humor. Então, a pergunta do item A. Por que Lucy deixa a bola cair no momento decisivo da partida? O que foi que aconteceu que Lucy resolveu não pegar mais a bola? Por quê? Porque ela ficou irritada, né? Ela ficou irritada quando Charlie Brown diz que ela poderia ser um herói. Isso mexeu com ela. Ela automaticamente desistiu de pegar a bola porque ficou ofendida quando ele utilizou o substantivo herói, ok? B. O que ela explica a Charlie Brown? O que foi que a nossa Lucy explicou? Ela explicou, né? Parou lá a brincadeira e explicou que herói é o termo utilizado para designar o masculino e heroína é o termo que designa o ser feminino. Item C. Qual é a razão do suspiro de Charlie Brown no último quadrinho? Por que ele suspirou? E também a parte onde envolve o humor da HQ. Ele deve ter ficado desapontado, né? Ele deve ter ficado, além de desapontado, um pouco irritado por ter sido corrigido. Corrigido por quem? Por Lucy. E a Lucy acabou não pegando a bola em um momento decisivo durante o jogo de beisebol. Então, foi isso que o deixou chateado e o motivo desse suspiro. Então, vamos agora adentrar o conteúdo. Essa questão foi somente para que vocês entendessem a colocação dessas duas palavras, ou seja, desses dois substantivos, herói e heroína, já que nós iremos agora entender o porquê.
Quando escolhemos colocar uma palavra no masculino ou no feminino, estamos fazendo uma flexão de gênero. Como assim, professora? Mudança, flexionar, mudar. E gênero? Gênero nós temos dois, o masculino e o feminino. Então vamos lá. Na língua portuguesa, os substantivos admitem dois gêneros. Acabei de falar, o masculino e feminino. Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem ser antecedidos pela palavrinha o. Vamos ao exemplo. Exemplos: o jogo, o menino, o boné, o amor. Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem ser antecedidos pela palavra a. Exemplos: a menina, a luva, a bola, a felicidade. Então está aí o motivo da irritação da nossa querida Lucy, porque ela, né, é um gênero, ela pertence ao gênero feminino e herói pertence ao gênero masculino, então ela se sentiu ofendida. Então, continuando a explicação. Substantivos biformes. Observem, meus amores, que a palavra está bem destacada, para que vocês realmente compreendam. O que é isso? São aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, como ocorre nos exemplos que nós veremos agora. Então, professora, quando eu tenho um substantivo que é de uma forma, olha o nome, biformes. Formes, já lembra? Forma, né? Uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Então, aí nós temos substantivos biformes. Perfeito. Vamos exercitar aqui com os exemplos. O herói. Observem que tem aí a letrinha O, né? E também substantivo masculino, herói. Quando eu tenho, respectivamente, o substantivo feminino desta palavra, nós temos a heroína. Então, o herói masculino, a heroína feminino. Da mesma forma se aplica aos outros exemplos. O homem, a mulher. O pai, a mãe. O ator, a atriz. O imperador, a imperatriz. O genro, a nora. Então, recapitulando, todos esses exemplos são substantivos biformes, porque apresentam uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, ok? Espero que estejam entendendo. Substantivos uniformes. Uni, lembra único. Formes, forma, única forma, para que vocês possam compreender bem legal e de forma bem tranquila. São aqueles que podem designar tanto o gênero masculino como o feminino. Como assim, professora? Sim. O substantivo uniforme, ele é uma única forma para os dois gêneros, o masculino e o feminino. Como é o caso de, olha os exemplos. O peixe. Nós não temos a peixe, né? Nós temos o peixe. Então, o peixe é um substantivo uniforme, no qual designa ser tanto do gênero masculino como do gênero feminino. O hipopótamo, também da mesma forma. Hipopótamo nós temos para o masculino e para o feminino. É uma única forma de ser escrita. A cobra, da mesma maneira. A cobra tanto é designando o gênero masculino como feminino. A criança, o indivíduo. Agora nós temos aqui uma pequena particularidade. O ou a adolescente. Observem que o O é para o masculino, o A é para o feminino, mas o substantivo adolescente, ele é uniforme. Por quê? Porque ele tanto designa feminino como masculino. Está bem? O que pode diferenciar é a letrinha O ou A antecedendo o substantivo uniforme adolescente. Da mesma forma, nós temos o ou a paciente, onde paciente é um substantivo uniforme
uniforme. E eu posso designar o sexo, o gênero, de acordo com o ou a. O dentista, a dentista. O artista, a artista. O estudante, a estudante. O pianista, a pianista. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa flexão de gênero para os substantivos biformes e para os substantivos uniformes. Vamos à sequência? Flexão de número. Número. O que será esse número, professora? Vamos lá. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados de dois modos. No singular, quando indica um único ser ou um conjunto de seres. Lembra quando nós estudamos a classificação dos substantivos, que vimos lá os substantivos coletivos? Sim, lembro sim, professora. Eu estou ouvindo vocês responderem. Então, meus queridos, o substantivo coletivo, ele é uma palavra que está no singular, no entanto, representa uma quantidade de seres de uma mesma espécie. Mas o substantivo coletivo, por exemplo, a palavra enxame é um substantivo coletivo que está escrito no singular, no entanto, representa uma quantidade relativa de abelhas. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Estação, ramalhete. Olha, ramalhete é um substantivo coletivo, mas ele está no singular. Povo, monumento, ave e torcida. Perfeito. Indicam um único ser ou um conjunto de seres. No plural, nós temos quando indicam mais de um ser ou mais de um conjunto de seres, como estações. Observem aí que houve o acréscimo, né? A mudancinha no final da palavra e o acréscimo também da letra S. Ramalhetes, povos, monumentos, aves e torcidas. Então, tranquilo a flexão de número. Por que tranquilo, professora? Porque é algo que nós já conseguimos observar e pôr em prática no dia a dia. Então, quando eu falo flexão de número, eu me refiro a singular e plural dos substantivos. Quando eu me refiro à flexão de gênero, eu lembro logo que estou me referindo aos substantivos que se apresentam no gênero masculino e feminino. E também tem a particularidade dos substantivos biformes e uniformes. Vamos dar sequência? A formação do plural ocorre, em geral, como acréscimo da letra S ao final dos substantivos. Alguns substantivos, porém, formam o plural de diferentes maneiras, de acordo com a terminação da palavra. Verdade. Essa questão do plural nós iremos ver um pouquinho mais adiante. Vamos agora entrar para a flexão de grau. Questão 2 para exercitar e introduzir também o que é essa flexão de grau. Observe a seguir a tira de Calvin e Haroldo. Olha lá o menininho, olha e diz assim, ai, 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 ui, ui. Eu tô com um dodóizão no dedinho. Puxa, que chato. Quando suas queixas soam bonitinhas, você não conquista muita solidariedade. Ai, eu adoro tira, adoro HQ. Sempre com muito humor, com muita linguagem aí, né, verbal e não verbal, que tem esse chamar de atenção para compreender a mensagem. Então, vamos ao item A. O que indica o substantivo dodóizão em relação a dodói? Gente, significa que dodóizão, ele dá a entender que é um dodói grande, que é um machucado bem acentuado, grande, né? Algo grandioso. E o substantivo dedinho em relação a dedo? Ah, dedinho, nós percebemos que há aí uma diminuição da intensidade, né? É que é algo pequeno, que o dedo é pequeno. E tem B. Como se diz dodói pequeno? Dodóizinho. E como que se diz dedo grande? Dedão, ok? Item C. Porque a mãe de Calvin não deu atenção à queixa do filho. Por quê?
Ela nem ligou. Ela simplesmente continuou lendo o livrinho dela ali, muito tranquila, de perninha cruzada e deitada no sofá. Por que que nós percebemos que ela não deu atenção a ele? O que é que nos faz compreender? Provavelmente, né, o machucado não seria tão sério assim como ele quis interpretar, como ele quis mostrar à mãe. Então ela fez de conta que não era aquilo tudo, ela tirou por menos, ela disse que era chato. Ela simplesmente não deu atenção, porque achou que ele tivesse aumentado a situação, né? A questão do machucado em si. Item D. As palavras dodóizão e dedinho têm sentido literal quando usadas por Calvin na tira. Ou seja, elas realmente querem dizer, dodóizão realmente quer dizer um grande machucado, dedinho quer dizer um dedo muito pequenininho. Ele usou as palavras em seu sentido literal? Não, não é? Não, porque nem a mãe deu atenção a ele. Porque normalmente, né, a criança aqui, ela tem o dedo proporcional ao seu tamanho. Como ela é uma criança, o dedo dela tem que ser realmente pequeno. E o machucado não era tão grande assim como ele estava tentando mostrar a ela. Não tinha nada de extraordinário. Está bem? Então vamos lá agora para a explicação sobre a flexão de grau, exatamente tendo como base esses dois substantivos que Kelvin aí nos mostrou em relação a esse machucado, dodóizão e dedinho. Olhe lá. Flexão de grau ocorre, em geral, quando são assinaladas as variações de tamanho dos seres. Os substantivos apresentam-se em 3 graus. Olha que nós temos o grau normal, quando o substantivo se apresenta normalmente. Bola, peixe, cachorro. Ele tem o grau aumentativo, quando dá uma ideia de algo grande, maior do que o normal, então será bolona, peixão e cachorrão. E o grau diminutivo, quando tem exatamente uma intenção de diminuir algo. Bolinha, peixinho, cachorrinho, ok? Em geral, para assinalar o grau diminutivo, acrescentam-se os substantivos às terminações inho ou inha, ou zinho e zinha. Para marcar o aumentativo, na maioria das vezes, acrescenta-se a terminação aotil, ão, e ona, ona. No entanto, a flexão de grau dos substantivos pode ser também indicada de outras formas. Veja os exemplos a seguir, nessa pequena tabela. Nós temos aqui na primeira coluna substantivos, no grau normal, e em sequência no grau diminutivo e no grau aumentativo. Vamos observar como esses substantivos se comportam em seu grau aumentativo e diminutivo. Nós temos aqui forno, substantivo no grau normal, quando diminutivo, forninho, quando aumentativo, fornalha, tá certo? Casa, nós temos casinha ou casebre para o diminutivo, e para o aumentativo, casão ou casarão. No grau normal, nós temos bola, no diminutivo, bolinha, e no aumentativo, bolona. Então, meus amores, muito tranquilamente vocês conseguem compreender esse conteúdo. Eu acredito que sim, até porque vocês são muito inteligentes, está bem? Então vamos agora, após todas essas explicações, a 2 questõezinhas que eu já havia dito que vocês irão exercitar, está bem? Olha lá a primeira, não precisa copiar a tira, só as questões. Vamos ler aqui a tirinha do menino maluquinho. Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão. Só de mentirinha, falou? Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia. Nada ficou provado. Olha, nós temos agora os questionamentos, está bem? A. Identifique os substantivos presentes no primeiro quadrinho.
vai só no primeiro quadrinho e copia todos os substantivos que você encontrar. Substantivos são os nomes dos seres, né? Nomes que designam os seres. Seres esses que são irreais, imaginários, sentimentos. E você vai e escreve aí no item A, está bem? B. Classifique as flexões de gênero, lembrando que gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E grau desses substantivos. Grau, normal, diminutivo e aumentativo. Então, você vai pegar os substantivos que você escreveu no item A, reescrever no item B, fazendo as suas devidas classificações. Está bem? Colocando ao lado do substantivo qual é a classificação dele. Qual é o gênero, qual é o número e qual é o grau de cada um dos substantivos que você encontrou no primeiro quadrinho e que, consequentemente, você copiou no item A. Item C. O substantivo junim é uma variação de um substantivo no diminutivo. Ok, está informando. Agora vem a pergunta. Indique qual substantivo é esse. Meus amados, você vai só escrever qual é o substantivo no grau normal do substantivo junim. Agora vamos ao item D. Por que foi usada a variante junim e não a outra forma nesse substantivo? Por que eles falaram junim e não a outra forma? E não no grau normal? Por quê? Tranquilo. E. Defina o significado da palavra calúnia no segundo quadrinho. Se necessário, consulte o dicionário. Muito bem, meus amores, você vai no dicionário ou vai na internet e procura lá o significado da palavra calúnia e escreve tranquilamente aí no item E. Agora vamos ao F. Explique por que Juninho considera uma calúnia o que o menino maluquinho está dizendo. Você vai explicar. Por que ele considerou uma calúnia? Por que ele disse isso? O que ele entendeu ou o que ele deveria ter entendido e não compreendeu aí? Item G. Esclareça porque a reação de Juninho gerou humor na tira. Olha, o que gerou humor foi exatamente a reação dele. Agora você vai explicar por quê. Está bem, meus amados? Vamos à questão 2. Leia o texto e responda às questões. Quem inventou o band-aid? O norte-americano Earle Dixon, funcionário da Johnson & Johnson em 1920. Segundo a empresa, Earle elaborou o protótipo do produto pensando em sua esposa, Josefina, que se queimava e se cortava com frequência quando cozinhava. Com a invenção do marido, Josefina podia aplicar um curativo no machucado sozinha e rapidamente. Mas o produto não deu certo imediatamente. Ele só começou a bombar nos Estados Unidos 4 anos depois, quando a empresa criou uma máquina que fabricava o band-aid já esterilizado. A Segunda Guerra Mundial também deu uma força. As tirinhas adesivas foram enviadas para soldados norte-americanos na Europa e assim se popularizaram por lá também. Nós temos aí o acervo de onde foi tirada essa informação. Agora nós vamos ao item A. Por quê? Vamos explicar por que o band-aid não fez sucesso logo que foi inventado pelo estadunidense Earle Dixon em 1920. Vai até o texto, tranquilamente você responde essa pergunta, está bem? Item B. Releia o texto e preste atenção no registro utilizado pelo autor. Ele é mais formal ou mais informal? Use exemplos para justificar a sua resposta. Amados, nós já estudamos os registros, né? As variedades linguísticas, e o registro formal e informal, ele está exatamente para que vocês, se tiver dúvida, volta no livro. Está lá tranquilinho, as explicações você volta e revisa e relembra. Então, você vai apenas informar se esse texto, se esse registro, se essa informação que foi escrita, ela está mais formal ou mais informal. E quando escrever, vai exemplificar, colocar trechos que exemplifique se é formal ou informal o registro que foi utilizado para esse texto. Item C. Altere a flexão de número. Número, singular e plural.
E grau, grau, normal, aumentativo e diminutivo. Do substantivo tirinhas. Então, você vai pegar esse substantivo tirinhas e vai exatamente alterar a sua flexão, de modo que fique no singular e no aumentativo. Então, vai escrever tirinhas e alterar para o singular e alterar para o aumentativo. Está bem? Item D. Escolha no texto um substantivo que esteja masculino e flexione-o no feminino. Tranquilo. Pega um substantivo que está aí registrado masculino, escreve e do lado escreve-o no feminino. Está bem? Amados, só essas duas questõezinhas, também não precisa copiar o texto. Vamos agora ao nosso momento reflexão. Não pense que as coisas são impossíveis e nunca desista de lutar todos os dias. Lembre-se sempre, quando o outono derruba uma flor, a primavera coloca outra no lugar. Amados, viver é isso. Aprender com os momentos difíceis e superar. E não esquecer de nunca desistir de lutar. Lutar todos os dias, lutar pelo estudo, lutar pelo ensino, lutar por condições melhores. Acreditem, vocês são capazes, porque eu acredito em vocês. Um abraço carinhoso e fiquem todos com Deus.